Oi, oi, tudo bom com vocês? É a professora Catiane falando novamente com vocês, dando sequência à nossa matéria. Na aula passada, eu comecei a falar para vocês o que era matéria, que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A gente colocou vários exemplos: a água, a ar, o ser humano, a planta, a cadeira, a mesa, o ventilador, a caneta, várias coisas. Aí eu coloquei para vocês, falei sobre propriedades gerais, que é quando a gente fala de várias coisas que ela vai ter uma coisa em comum. Por exemplo, se eu pegar 1 quilo de macarrão e 1 quilo de farinha, os dois não têm 1 quilo e 1 quilo? Então, o que eles têm em comum? A massa. Então, vou falar sobre a massa. Agora, nós vamos falar sobre propriedades específicas. O que é propriedades específicas? É quando a gente vai falar de uma determinada substância ou de uma determinada solução. Eu vou estudar só sobre ela, não vou estudar várias coisas, eu vou estudar uma. Então, eu vou falar de uma substância, de uma solução, de um elemento químico. É como se fosse falar sobre a gente, tá? Como se eu fosse me descrever para vocês, a professora Catiane fosse se descrever para vocês. Então, essa é uma propriedade específica. Específica porque eu estou falando só de mim, no meu, tá? Então, quando eu vou relatar só o meu, como eu sou, o que eu tenho de qualidade, o que eu tenho de defeito, isso eu estou falando de propriedades específicas. Quando eu fosse falar da sala do 6º ano no geral, eu estou falando de propriedade geral, tá? Dentro das propriedades específicas, eu coloquei aqui exemplo de 2 propriedades. Uma que a gente chama de solubilidade. Nossa, o que é solubilidade, professora? Vai ficar fácil aqui se vocês olharem aqui no desenho aqui, tá? Tem a mulher aqui, ela tá misturando uma solução. O que é solução? Vou explicar para vocês. Que tem o sal e um copo de água, tá? Todo mundo enxerga aqui o potinho escrito sal e ela tá mexendo aqui uma solução que já colocou o sal de água. Se eu pensar uma solução, ela vai precisar de 2 coisas para ser chamada de solução. Uma que é o soluto, que no nosso caso é o sal, aqui o sal de cozinha. Por que soluto? Eu vou dissolver ele aqui nessa substância, que no caso é a água. E outra que é chamada de solvente, que no caso ela vai dissolver o sal. Então, para ser uma solução, eu preciso de 2 coisas, uma chamada de soluto e uma chamada de solvente. Nesse caso aqui, nesse exemplo, nosso soluto é o sal de cozinha e o solvente é a água, tá? Normalmente, o nosso soluto é sólido e o nosso solvente é líquido, normalmente, não é sempre, tá? Isso aqui, quando ela coloca que ela está misturando uma colher de sal de cozinha em um copo de água, a gente diz que isso aqui é uma solução, porque tem o soluto, que é o sal, e tem o solvente, que no caso é a água. Quando a gente diz que uma solução é saturada, quando eu vou lá e coloco um monte de sal aqui, que fica aí, você espera um pouquinho, ele não dissolve, ele fica aqui no fundinho aqui, fica aquela camada de sal ou de açúcar. Se vocês fizerem na casa de vocês, vai dar certo. Vocês vão ver uma solução saturada. Coloca um pouquinho de água e coloca umas 3 colheres de sal ou açúcar. Vocês vão ver aqui, fica embaixo aqui, sem dissolver. O sal é chamada de solução saturada. E aquelas igual essa aqui, que a gente coloca só uma pitadinha, só um pouquinho de sal, que é o meu soluto, e eu misturo aqui, e eu não consigo imaginar que tem sal na água. Eu olho e penso só que é um copo de água, só consigo perceber o sal na hora que eu bebo, ela é chamada de insaturada, tá? É aquela que conseguiu dissolver tudo, o soluto, o sal de cozinha conseguiu dissolver totalmente, tá bom? E outra propriedade que a gente fala de densidade. O que é a densidade? É a relação entre a massa e o seu volume. Então, eu vou dividir a massa pelo volume.
D aqui é a minha densidade, o M aqui é a minha massa e o V aqui é o meu volume. Na aula passada, a gente estudou sobre massa, que é o meu peso. Falei sobre o volume, que é o espaço em que ela ocupa. Vou dividir uma pela outra, vou achar o valor da densidade. Antigamente, vocês poderiam ver isso bastante nos programas de televisão que tinha aquelas brincadeiras que falava funda ou boia? Por que tal coisa funda? Por que tal coisa boia? Por causa da densidade. Pensa num copo de água com óleo. A água ela é mais pesada, a gente fala, ela é mais densa. E o óleo é mais leve, ele é menos denso. Então, o óleo fica na parte o quê? De cima do copo de água, ele não vai misturar, tá? E ele fica o quê? Boiando em cima. Então, a gente diz que ele é menos denso, ele boia, ele é mais leve. Aquilo que for mais pesado do que a água, ele vai para onde? Ele afunda, tá? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês falando. A densidade permite entender, por exemplo, porque 1 quilo de algodão apresenta maior volume do que a mesma massa de chumbo, tá? No caso aqui fala 1 quilo, mas aqui na balança tá marcando 500 gramas, meio quilo. Olha meio quilo de algodão, olha o tanto de algodão que eu vou ter que pôr para poder pôr meio quilo aqui na balança. Olha o tantão que ele ocupou do prato aqui, não tem bastante. Olha aqui o chumbo, só um negocinho pequenininho, uma pedrinha, um negocinho bem pequeno, já foi. Então, ele tem qual que tem? Os dois têm o mesmo peso, porém a densidade deles, o volume que eles ocupam são diferentes. Esse ocupa um volume maior e esse ocupa um volume menor. O peso é o mesmo, tá? Aí eu coloquei as atividades aqui, eu passei para vocês. Para comparar as densidades da prata e do ouro, então eu tenho aqui um cubo de prata e um cubo de ouro, numa balança aqui. Um aluno selecionou 2 cubos de mesmo volume. Eles têm o mesmo, ocupam o mesmo espaço aqui, tá vendo? Um de prata e um de ouro. E colocou-os sobre os pratos de uma balança conforme a ilustração a seguir. Tá vendo? Qual dos dois vai ter maior densidade? É aquele que tá mais pesado. O que tá mais pesado tá mais abaixadinho aí, ó. Olha aí, qual que tá mais pesado? A prata ou o ouro? E aí vocês vão colocar, tá? Qual que vai ter a maior densidade? É aquele que tá mais pesado. Aí vocês vão justificar que é por conta da massa, que ele pesa mais. A2. Explique com as suas palavras a diferença entre as propriedades gerais e as propriedades específicas da matéria. Lá no começo do vídeo eu falei para vocês quando a gente fala no geral e quando a gente fala no específico. Leia o texto a seguir e responda a questão. Um aluno adicionou uma pequena quantidade de sal de cozinha, cloreto de sódio, a um copo que continha água. Em seguida, agitou o copo, ele mexeu para misturar o sal. Após alguns instantes, ele percebeu que parte do sal havia se depositado no fundo do frasco. O aluno então classificou a solução como saturada. A classificação do aluno está correta? Chamar essa solução de saturada está certa? Sim ou não? E por que sim e por que não? Pensa aí, para ficar a solução saturada tem que ficar alguma coisa no fundo do copo. Então, o menino tá o quê? Beijos, beijos, até a próxima aula.